O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, então sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Duas notícias da segunda-feira, dia 24 de janeiro. Militares de Burkina Faso depõem presidente e dão golpe de Estado. Pois é, mais um golpe de Estado na África Ocidental. Foi durante a madrugada, inclusive. Foram ouvidos tiros em alguns quartéis, tiros também na televisão estatal. É o sexto golpe ou tentativa de golpe em Burkina Faso no século XXI e o segundo enquanto existe o programa, o podcast do Xadrez Herbal. Que não é correlacionado, é só uma coincidência. E tivemos hoje o primeiro discurso do coronel Paul-Henri Damiba na televisão. Ele disse que o presidente deposto, o Marc Christian Kaboré, ele não conseguiu conter a violência por grupos militantes islâmicos. E a gente já tinha repercutido na semana passada um atentado que ocorreu no final do ano passado, né, que deixou mais de 40 vítimas no interior do país, e que era ligado a uma milícia, né, que justamente estava se armando para resistir a essas investidas jihadistas. E você falou que foi o primeiro discurso do tenente-coronel Paul-Henri Damiba, no qual ele estava presente, né, porque na própria segunda-feira foi lido um manifesto escrito por ele em nome do Movimento Patriótico de Salvaguarda e Restauração, que é esse movimento surgido dentro das Forças Armadas do país, se insurgindo, né, não só contra o atual presidente, mas também contra essa ameaça islamista. Isso, e é uma situação, de certo modo, muito parecida com o que a gente explicou quando teve o golpe no Mali, né? Os militares, especialmente militares não tão velhos, não tão antigos, dão um golpe com a justificativa ou com o sentimento até, né, de que, olha, a gente está passando por uma guerra interna, os militares que estão tendo que aguentar a bronca, então já que a gente tem que aguentar a bronca, a gente que vai controlar o país, nós que vamos controlar o rumo do país, né? Mais ou menos isso. E os civis são culpados, né, pelo conflito, ou então pelo conflito se arrastar, né, algo do tipo. A junta militar afirmou que a Constituição estava suspensa, que tanto o gabinete de ministros quanto o parlamento estavam dissolvidos e, novamente, né, o coronel Damiba disse que quando as condições forem favoráveis, né, de acordo com um prazo que o nosso próprio povo vai determinar com soberania, nós vamos retornar à ordem normal constitucional, né, e pedimos ajuda à comunidade internacional para apoiar o país para que ele possa sair dessa crise o quanto antes. E aí a comunidade econômica, né, de estados da África Ocidental suspendeu Burkina Faso. E é interessante, né, porque assim, dos 15 membros da comunidade econômica dos Estados da África Ocidental, 3 estão suspensos porque passaram por golpe de estados recentes, né? Guiné, Mali e agora Burkina Faso, né? Na verdade, se a gente pensar a ordem cronológica, né? Mali, Guiné e agora Burkina Faso. E teve o caso de Chad também. E do Níger, né? Não, mas o Chad não faz parte da comunidade. Sim. Só
lembrando também de outro país próximo de Burkina Faso. Né? E a crise no Níger e tudo mais. Então, daqui a pouco, a Comunidade Econômica da África Ocidental, né, se você tiver mais 12 golpes de Estado, espero que não, mas daqui a pouco, né, não terá membros a serem suspensos, praticamente. E ainda, né, sobre a comunidade internacional, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, através de um porta-voz da ONU, condenou fortemente, né, essa tentativa de golpe pela força das armas, né, enquanto que o Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que está monitorando a situação e já sabe, né, do paradeiro do Caboré, né, que nessas situações geralmente isolam, né, o mandatário num local seguro, né, para manter assim como se fosse um refém, né. E ele teria inclusive sofrido uma tentativa de assassinato, né, na madrugada do golpe. Ainda não nada muito confirmado ainda, mas enfim, novamente é uma situação muito parecida com a do Mali, né? Um país da África Ocidental que passa por um conflito interno envolvendo tanto grupos jihadistas quanto também eventos como banditismo, né? Grupos, milícias de autodefesa, um país que era do Império Colonial Francês, que ainda tem uma grande influência francesa dentro do país, inclusive usando, né, o franco da África Ocidental. Então, uma situação muito parecida com a do Mali. E a zona de atuação desses grupos jihadistas está justamente na zona fronteiriça entre os países ali no Sahel, né? Porque citamos o Mali, o Níger e Burkina Faso, todos ocupando parte dessa região. Ainda na África Ocidental, só que mais ao sul, um tumulto deixou 8 mortos em Camarões durante a Copa Africana de Nações, né? Lembrando que Burkina Faso havia conseguido a sua classificação para as quartas de final no dia anterior ao golpe. E a Copa Africana de Nações, né, que está sendo realizada em Camarões nesse ano, e no estádio em Yaoundé, a capital dos Camarões, nós tivemos 8 pessoas mortas e 38 feridas antes do jogo entre a Seleção da Casa e as Ilhas Comoro, enquanto pessoas tentavam entrar no estádio antes do jogo, a tempo de assistirem o jogo. Teremos agora, né, as quartas de final do torneio, e inclusive você recentemente gravou com o pessoal do Ponto de Lança sobre a Copa Africana, não foi, Matias? Isso, a gente fez um balanço das oitavas de final, então quem quiser acompanhar, entra lá no canal do YouTube do Ponta de Lança, que a gente fez um material bem completo, né, falando dos 8 jogos e fazendo alguns prognósticos aí sobre as quartas de final, que serão nesse final de semana, com transmissão da Bandeirantes para todo o Brasil, né? Mas também tem os sites alternativos, né, para quem quiser acompanhar, já que a Bandeirantes só transmite os jogos aos finais de semana, né, não durante os dias comuns. Agora, 2 notícias da terça-feira passada, dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. Milhões ficam sem energia elétrica após apagão atingir a Ásia Central. Pois é, e isso pode ter relações, tá, com os protestos no Cazaquistão, ou então com a mineração em larga escala de Bitcoin no Cazaquistão, tá? Que a gente falou de ambos os temas do programa passado. Por quê? Porque Cazaquistão, Uzbequistão e Quirguistão, milhões de pessoas ficaram sem energia nesses 3 países devido a uma queda, devido a um blackout em uma linha
de distribuição no Cazaquistão, tá? Incluindo a maior cidade do Cazaquistão, Almaty, as capitais do Quirguistão e do Uzbequistão, e são 3 países que têm as linhas de energia interconectadas, né? Uma herança desde o período da União Soviética. Afinal, eram todos o mesmo país, né? Então, a linha norte-sul do Cazaquistão sofreu esse blackout. Segundo a Agência de Eletricidade Nacional Cazaque, citada pela matéria da Al Jazeera, foi devido a um desequilíbrio emergencial, né? Ou seja, não diz nada, né? Então, é possível que tenha sido um surto de uso de energia elétrica, um pico de uso de energia elétrica, enfim, e a gente falou dos apagões no Cazaquistão no programa passado, falamos, né, de como os apagões também afetaram os protestos, a subida do preço dos combustíveis, e também falamos do fato de que quase 20% da mineração de Bitcoin no mundo atualmente está localizada no Cazaquistão e é uma atividade que consome muita energia elétrica, tá? Ainda na região, tivemos mais uma escaramuça fronteiriça entre soldados tajiques e soldados do Quirguistão. Lembrando que ano passado nós já tivemos algumas escaramuças entre os 2 países, né? Tivemos ali inclusive o fluxo de pessoas, porque é uma fronteira muito, usando um termo super preciso, né? É uma fronteira bastante esquisita, porque novamente eles eram do mesmo país, né? Então você tem esclaves dos 2 países dentro do território do outro, né? Então é uma fronteira bastante complicada, não é uma fronteira, uma linha reta, como a gente costuma imaginar uma fronteira, e com um obstáculo natural, alguma coisa do tipo, né? Não. Então tivemos mais uma escaramuça, com aquela coisa de um acusando o outro de ter violado a fronteira primeiro, e ainda na Ásia continental, depois a gente vai falar da Ásia Pacífico, né? 3 empresas saíram, né, abandonaram projetos de gás em Mianmar, tá? A Chevron, a Total e a Woodside Petroleum, tá? Todos alegando que a piora dos direitos humanos e a piora do sistema de justiça de Mianmar gera instabilidade para projetos, para negócios, e por isso estão saindo de lá. Claro que isso pode ser só uma justificativa, às vezes já queriam encerrar algum projeto, ou então às vezes, por exemplo, na verdade o governo novo, integrantes do governo novo estão querendo alguma comissão aí, né, para renovar um contrato, renovar uma licença, né, aquela coisa bem, né, do tipo, olha, quem quer rir tem que fazer rir. Então pode também ter outros fatores por trás dessa decisão. O CDE aprova convite para Brasil começar a negociar entrada na entidade. Pois é, a novela entre Brasil e CDE, né, vem desde a década de 90, praticamente. Né? Praticamente não, né? Dá para dizer isso, vem desde a década de 1990, embora o pedido formal de ascensão ao CDE tenha ocorrido em 2017, né, durante o governo Temer, já que durante os governos Lula e Dilma esse processo ficou congelado, né, por assim dizer. Lembrando que não é só pedir para entrar na OCDE, você tem que cumprir vários critérios, e a OCDE, inclusive, na própria carta convite e em declarações recentes, já comentou que o Brasil tanto retrocedeu alguns critérios, né, como transparência em questões de corrupção, como também, por exemplo, na carta, né, a OCDE deixa claro que o Brasil precisa garantir, né, expressar compromissos, tá, para o fim da pobreza e a preservação ambiental. Tá? Junto com o Brasil, nessa rodada, também tivemos o convite formal para Argentina, Peru, Bulgária, Croácia e Romênia. Né? De todos esses países, certamente o país mais perto
de entrar na OCDE, caso assim deseje, é a Croácia, até porque a Croácia sendo, né, a Croácia, Romênia e Bulgária são 3 países da União Europeia, porém a Croácia tem uma integração já muito mais avançada na sua economia, né? A Bulgária, a gente, quando falou das eleições búlgaras recentemente, mencionamos como a União Europeia e a Bulgária têm um distanciamento relativamente grande em alguns pontos, né? Enfim, o Brasil, até o momento, segundo o levantamento feito pelo Ricardo Della Coletta, o Brasil já aderiu a 103 dos 251 instrumentos e protocolos da OCDE. Ou seja, isso é menos da metade. Né? Então, assim, é importante a gente colocar isso, por quê? Porque o tempo da política externa é diferente do tempo da política interna, da política partidária. Né? Então, assim como quando a gente falou do acordo entre Mercosul e União Europeia, que ele ainda poderia sofrer, né, vários obstáculos, que ele não era uma garantia automática de nada, e isso acabou, né, se provando. O acordo ainda não entrou em vigor, a gente não sabe nem se vai entrar em vigor. Né? Essa é a mesma coisa, porque você tem a carta de convite formal à CDE no ano eleitoral. Então, obviamente, é extremamente compreensível que o governo federal vai falar, olha só como aqui estamos trabalhando, né? Estamos aqui, vamos entrar na OCDE, no clube dos ricos e tudo mais, então vote em mim. Mas, primeiro, o pedido formal do Brasil de ascensão foi em 2017, o Brasil não aderiu nem a metade dos instrumentos necessários, tá? O Brasil não vai entrar na OCDE antes de 2025. É a mesma coisa do assento rotativo no Conselho de Segurança da ONU, que foi uma negociação realizada em 2018, né? Quando o Brasil, depois do Brasil, entre aspas, pular uma vez, né, de ter um assento no Conselho de Segurança. Então, é importante colocar isso, que não é os tempos são diferentes da política partidária da política internacional. A questão dos compromissos ambientais, né, colocados na carta pelo Matias Cormann, né, o secretário-geral da OCDE, que se encontrou com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, também muito provavelmente sinalizam de que, olha, né, vocês precisam dar uma mudada nisso daí pro atual governo. E também tem a questão de você mandar o convite oficial, é uma maneira de falar, olha, mesmo que o Lula vença, o processo já estará aberto, a janela já estará aberta. Por quê? Porque, repito, durante os governos do PT, o processo do Brasil eventualmente entrar na OCDE ficou congelado, e aí eu sugiro a leitura da entrevista da Patrícia Campos Melo, repórter da Folha, com o ex-chanceler Celso Amorim, na Folha de São Paulo, Celso Amorim, que foi o primeiro convidado aqui do repertório, né, antes da pandemia, quando o mundo era completamente diferente, na qual ele comenta, inclusive, também essa questão de OCDE. Né? Ele fala também, por exemplo, da questão da Nicarágua, né? Enfim, porque, né, eu estou citando isso porque recentemente, quando a gente falou das eleições da Nicarágua, a gente falou dessa repercussão da Nicarágua e do governo autoritário do Daniel Ortega dentro de alguns meios da esquerda brasileira, em contexto eleitoral e tudo mais. Enfim, e a manchete, né, inclusive, para já dar um teaser para o pessoal que quiser ler, entrar na OCDE não vai trazer grandes benefícios ao Brasil, disse Celso Amorim. O Celso Amorim dificilmente será o novo chanceler, né, será chanceler de novo, caso o Lula vença as eleições, mas de qualquer jeito ele é uma pessoa que vai ter influência, tem influência, até na campanha do Lula. Então, a carta da OCDE tem esses dois componentes. Falar, olha, Bolsonaro, né, se você vencer as eleições, você tem que corrigir essa questão ambiental aí, tá ok? Agora, olha, se o Lula vencer as eleições, o processo já está aberto. Então, ficar congelado ou não, ficar distante ou não, vai ser uma escolha puramente do governo brasileiro. A gente não vão poder responsabilizar a gente. Então, ela joga nos dois campos, por assim dizer. E ainda em relação ao Brasil, tivemos um recorde bastante triste na última quarta-feira, dia 26, já que chegou um voo com 211 brasileiros deportados dos Estados Unidos, com um número inédito de 90 menores de idade. Tá? Matéria da Raquel Lopes e do Marcelo Rocha. E também em relação ao Brasil,
brasileiros vacinados contra a Covid não vão precisar fazer o teste de PCR para poderem viajar para a Argentina. Tá? A ideia do governo argentino é facilitar, aumentar, né, o fluxo de estrangeiros que visitam o país. Tá? Essa medida vai beneficiar brasileiros, uruguaios, paraguaios, bolivianos e chilenos que estejam completamente vacinados há mais de 14 dias, vão poder entrar na Argentina sem a necessidade de apresentar testes ou cumprirem uma quarentena preventiva. Porém, se você não estiver vacinado, você não vai poder entrar. Não seja boludo. Bem, e excepcionalmente não teremos a coluna da professora Vivian nessa semana, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Giro de Notícias. Duas notícias da última quarta-feira, dia 26 de janeiro. Mali manda tropas dinamarquesas deixarem o país. Pois é, a gente já comentou, né, a retirada das tropas suecas na semana passada, né, que faziam parte da missão liderada pela França, né, de contra-terrorismo. E agora as autoridades, né, da junta militar do Mali pediram para que os dinamarqueses retirem o seu contingente de cerca de 90 pessoas imediatamente, tá? Dizendo que o atual governo não deu permissão para a presença desse contingente, né, que é parte da missão, repito, liderada pela França, né? Lembrando também que a junta militar do Mali teria autorizado a presença, né, teria contratado, entre aspas, né, a companhia Wagner, né, a empresa Wagner, de mercenários russos ou de private military contractors russos para essas operações antiterrorismo. Segundo a AP, Associated Press, o contingente de 600 militares no total, embora seja liderado pela França e a maior parte dele é formada por franceses, também inclui militares de Bélgica, Tchequia, Dinamarca, Estônia, Alemanha, Países Baixos, Noruega, Portugal e Reino Unido. E ainda no continente africano, a gente ainda depois vai voltar também, mas uma notícia de hoje, tá? Nós tivemos o anúncio da reabertura, melhor dizendo, né, do posto de fronteira de Gatuna entre Ruanda e Uganda, tá? Depois de quase aí 3 anos de fronteiras fechadas, depois de Ruanda acusar o governo de Uganda em apoiar grupos rebeldes dentro de Ruanda e também em facilitar o trânsito de armas pela fronteira. Forças curdas retomam prisão do Daesh após 6 dias de cerco. Pois é, uma situação muito curiosa, muito interessante a gente ficar de olho, porque é o seguinte, as forças curdas, né, as forças democráticas sírias, né, se preferirem, eles têm a custódia de cerca de 5.000 prisioneiros, tá, que eram integrantes do Daesh. A maioria desses 5.000 não são sírios, são estrangeiros, incluindo iraquianos e também cidadãos europeus. E o que acontece? Os curdos já há anos falam, olha, a gente não tem condições de ficar mantendo sob custódia esse pessoal. Os países de origem deviam repatriar essas pessoas, né? Então, o terrorista iraquiano tem que ficar preso lá no Iraque. O terrorista britânico tem que ficar preso no Reino Unido. Porque a gente está lutando aqui contra eles, a gente não tem como ficar mantendo essas pessoas sob custódia. E aí, o Daesh, né, realizou um ataque contra uma prisão que estava sob controle curdo, um campo de prisioneiros. Tá? Quando eu falo prisão, né, o nosso ouvinte pode pensar ali numa
numa delegacia, no Chilindró da delegacia. Não, a gente está falando de cerca de 2 mil prisioneiros. Tá? O Daesh realizou um ataque para tentar libertar, inclusive, parte dessas pessoas presas. O ataque foi realizado, inclusive, com homens-bomba e tudo mais. E aí, as forças curdas cercaram o campo de prisioneiros para impedir isso, e foram 6 dias de batalha, tá? E que deixou pelo menos 70 pessoas mortas dentre combatentes. Isso sem falar em possíveis prisioneiros que morreram nisso, ou os prisioneiros que fugiram e tudo mais, tá? Inclusive, esse campo de prisioneiros tinha uma ala de menores de idade, com 700 meninos e adolescentes, tá? E que muitos deles podem também ter fugido. Tá? Então, vocês veem, não é só uma escaramuça, envolve todo um contexto internacional ligado ao conflito na Síria, ligado ao Daesh, e que permanece sendo empurrado com a barriga, daqui a pouco vai fazer uma década. Né? Já faz uma década de guerra na Síria, mas estou falando do contexto do Daesh. Né? Também no Oriente Médio tivemos um ataque que deixou 70 pessoas mortas no Iêmen, um ataque realizado pelos Emirados Árabes Unidos. Inclusive, os Médicos Sem Fronteiras disseram que foram afetados por esse ataque, o que gerou uma condenação pela Organização das Nações Unidas. O governo dos Emirados Árabes Unidos afirmou que interceptou 2 mísseis que foram disparados pelos Houthis do Iêmen, mirando em Abu Dhabi. Tá? Inclusive, teve publicação de uma matéria dizendo que um dos locais sedes do Mundial de Clubes, que será realizado no mês que vem, poderia, né, estava ali na lista de potenciais alvos desses mísseis, se teria ali alguma questão de segurança, poderia afetar, né, a realização do torneio mês que vem. E eu não estou falando isso só porque eu sou palmeirense, tá? Juro para vocês. E na fronteira entre Síria e Jordânia, as Forças Armadas jordanianas anunciaram que mataram 27 homens armados que estariam tentando entrar em território jordaniano vindos da Síria, carregando um grande carregamento de anfetaminas. Né? Lembrando que a produção de anfetaminas é muito grande na Síria e no Iraque, especialmente da chamada Captagon, né? Que é usada tanto por soldados, por combatentes, para eles lutarem, entre aspas, dopados, quanto também como fonte de dinheiro desses grupos clandestinos. Tá? Então, produz lá a droga com as substâncias, a matéria-prima necessária, vende a droga em outros mercados e usa o dinheiro vindo ou para remunerar os combatentes ou para ir para a conta dos chefões, mas também para comprar armamentos, todo esse tipo de coisa. Comprar mais insumos para fazer mais drogas e tal. Né? Então, a produção de anfetaminas é muito grande na região, e especialmente pelo Daesh. Tá? O próprio Daesh usa muito o Captagon. Também é muito enviado para a Líbia, enfim. O uso de estimulantes de anfetaminas está muito ligado às atividades militares como um todo, né? Começa a ser estudado cientificamente durante a Grande Guerra, né? A ideia de você ter um soldado que não precisasse dormir, por exemplo, né? Ou então que não conseguisse dormir, isso é o mais cruel ainda. Né? Então, para quem se interessar por isso, o uso dos soldados como cobaias humanas durante a Grande Guerra, tem umas coisas meio escabrosas. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 27 de janeiro. Tempestade tropical Ana causa dezenas de mortes no sul da África. Pois é, a tempestade tropical Ana, ela atingiu especialmente o Madagascar, também a costa de Moçambique e parte da costa da África do Sul, tá? Infelizmente, causando várias enchentes também. Infelizmente, tivemos 48 mortes em Madagascar, 18 mortes em Moçambique, 19 mortes no Malawi. No Malawi, cerca de 200 mil pessoas tiveram que sair de suas casas. Em Moçambique, o número de desabrigados está na casa de 50 mil pessoas. E em Madagascar também tem uma preocupação com a destruição de plantações
tá? E aí alguns dos nossos ouvintes mais atentos, de memória melhor, podem falar, pô, mas Felipe, vocês não tinham falado um tempo atrás que Madagascar estava passando até por um cenário ali de escassez de alimentos, que corria o risco de pessoas passarem fome? Pois é, tá? Então um agravante nessa situação, a tempestade tropical Ana, né, que deixou aí dezenas de mortos na costa Índica, no sul do continente africano. Bem, abaixa o volume, porque lá vem Breaking News. Presidente da Ucrânia pede ao Ocidente que não crie pânico, né? E ele, que é comediante, não teria dito não priemos cânico. O presidente Volodymyr Zelensky, ele deu declarações públicas hoje, tá? Por quê? Porque ontem à noite o Joe Biden e o Zelensky conversaram por telefone. O Joe Biden teria feito um alerta para o governo ucraniano de que uma invasão russa é iminente. E o que aconteceu? Saíram relatos, né, de que a conversa não teria sido muito amistosa, de que o Zelensky teria dado um chega para lá no Joe Biden, alguma coisa assim. Aí, na nossa madrugada, de quinta para sexta, o governo ucraniano já soltou lá uma nota nas suas redes sociais, dizendo para não acreditarem em fontes não oficiais, a relação entre o Zelensky e o Joe Biden é excelente, e tudo que eles conversaram já havia sido publicado na nota oficial. De qualquer jeito, ficou essa coisa, né? Como é que foi a conversa entre eles, teve um chega para lá ou não, e aí o Zelensky hoje, tá? Disse que os Estados Unidos são um aliado importante, que são boas relações, que foi uma boa conversa, porém que os países do Ocidente estão criando um pânico desnecessário. Tá? Ele falou assim, abro aspas, tem sinais até de respeitados líderes de estados que dizem que amanhã teremos guerra. Isso é pânico. E o quanto custa esse pânico para o nosso país? O quanto esse pânico desestabiliza a situação dentro do nosso próprio país? Né? Então, basicamente falando que, olha, tudo bem, a gente sabe o que está acontecendo aqui nas fronteiras, a gente sabe o que está rolando e tal, mas os Estados Unidos ficam falando em guerra amanhã, guerra amanhã, guerra amanhã, isso está começando a gerar estresse, gerar crise aqui dentro do meu país. Porque eu tenho que gastar um dinheiro que eu não tenho para comprar armamento, porque vão ter setores com os ânimos mais acirrados, porque a população vai também começar a ficar nervosa. Até agora a gente não viu, né? Não sei se porque não ocorreu, porque não teve mais, mas enfim, felizmente, pelo menos até agora a gente não viu, coisas do tipo faltar alimentos nos supermercados ucranianos, porque todo mundo foi estocar alimento com medo da guerra. Mas a gente sabe, por exemplo, que criaram lá um app mostrando os bunkers, os abrigos antibombas que existem em Kiev, né? Então, assim, a declaração do Zelensky ela é muito inteligente nesse sentido, porque é o cara que está, né, na linha de frente, entre aspas. Ele falou, olha, o quanto esse pânico não custa ao nosso país, no caso, a Ucrânia. Então, mas o motivo desse pronunciamento dele hoje foi por conta desse desencontro de relatos sobre essa conversa por telefone entre ele e o Joe Biden, que teriam dito que o Joe Biden ligou para ele e falou, e aí Zelensky, nós é brother, hein, vamos te ajudar aí na guerra. Ele falou, porra, mano, para de falar de guerra, toda hora você tá falando de guerra, calma, tá tudo bem, ideia deixa fixa. Nós aqui, tá frio, a gente não quer nem sair de casa, quanto mais guerrear, calma. Enfim, e aí o Zelensky dessas declarações hoje agora há pouco, inclusive, né? Agora são 20 horas, sexta-feira, dia 28, foi há pouco mais de uma hora atrás isso. Pelo menos a matéria, né, da BBC é datada de pouco mais de uma hora atrás. Então é basicamente isso, o Zelensky dizendo que o pânico custa muito aos ucranianos.